Olá pessoal, aqui é Rodrigo com História. Hoje estamos falando sobre a religiosidade no Egito Antigo. Então esse é um assunto que fascina muitas pessoas, é bem curioso, chega a ser até uma mitologia, mas é interessante conhecer um pouquinho como que eles pensavam na religiosidade. Até é importante porque muitas coisas que estão nas religiões atuais, elas vieram do Antigo Egito. Muitas influências que surgiram também das religiões antigas, que deram origem às religiões modernas, têm a ver com várias crenças que foram desenvolvidas ali no Antigo Egito. Bom, para começar, a religiosidade no Antigo Egito é marcada por três pilares importantes. O politeísmo, ou seja, a crença que eles tinham de que havia muitos e muitos deuses. Um deus para cada coisa. E o outro pilar é que esses deuses, eles estavam relacionados com os fenômenos da natureza ou com alguma dádiva da natureza. Por exemplo, o rio Nilo, para eles, era uma dádiva. E a cheia do rio Nilo, ou o clima, ele era gerenciado, ele era, na verdade, influenciado pelos deuses. Então tinha um deus para a tempestade, um deus que mexia com o clima, também tinha um deus para a chuva, e assim por diante. Então os elementos da natureza influenciavam a vida diária das pessoas e conectavam eles com o que eles acreditavam ser os seus deuses relacionados com cada um dos seus eventos. A fertilidade, por exemplo, também tinha o seu deus, quando uma pessoa ficava grávida ou tinha descendentes. Então, tudo isso estava relacionado com a religião também. E um terceiro pilar muito importante, que determinou muitas das coisas do Egito, é que eles também acreditavam na imortalidade da alma, ou seja, a partir do momento que a pessoa morria, ela não morria de verdade, ela só era transferida para um outro mundo e essa transferência imortal dependia muito de como ele era enterrado ou como ele era, vamos dizer assim, como ele finalizava a vida dele e com o material que ele tinha para depois na vida dele continuar. Bom, então essas são as bases da religiosidade egípcia. Então nós conseguimos imaginar, por exemplo, que eles utilizavam na adoração animais e humanos. Então, nos desenhos que nós conhecemos das figuras dos deuses egípcios, às vezes a gente vê um deus com característica humana, mas às vezes nós vemos, que é antropomórfica, nós vemos também um deus com característica de animal. A rã, o sapo, por exemplo, era um deus para eles. Então esse deus tinha uma característica zoomórfica. E às vezes eles mesclavam as duas coisas. Então ficariam os deuses com características antropozoomórficas, ou seja, metade humano, metade animal. Dá uma olhada, por exemplo, em alguns desses principais deuses que eles costumavam atribuir às coisas da vida deles. Aqui nós vemos um panteão de deuses. Nesta imagem nós conseguimos ver os principais deles. Por exemplo, o principal deles é o deus Ra. Então você está vendo ali até com uma setinha em cima, que é considerado o deus Sol. Isso porque talvez eles consideravam o deus Ra ou Amon-Ra como o mais poderoso de todos. E o Sol estava desenhado em cima da cabeça dele ali, como você pode ver. Então, através de Amon-Ra ou Ra, os outros deuses surgiram. E aí nós temos também a tríade Ísis, Osíris e Horus. Nós podemos ver eles ali no começo da imagem ao lado esquerdo. Osíris, Ísis e Horus. Também é considerado uma tríade, como hoje a gente conhece como trindade. Osíris, por exemplo, era o deus da vida após a morte. Então depois nós vamos ver uma outra imagem que mostra que ele era a pessoa que julgava e recebia as pessoas que morriam, segundo a crença dos egípcios, após a morte. Ísis já era a deusa da fertilidade. E a Ísis, então, era uma mulher, representando uma deusa com beleza e representando a fertilidade também. Embora tinha uma outra deusa também que estava relacionada com a beleza também. Note que na mão da maioria desses deuses tem uma cruz. Então a cruz é um símbolo que já existia lá no Antigo Egito. Já era usado por eles na religiosidade egípcia também, embora hoje seja usado por muitas religiões cristãs também. E o Horus
que é outro deus importante, é o deus da vingança, o deus da guerra, o deus da força física. Pode ver que ele é bem fortão, né? O Horus, o terceiro ali. Então, esses três aí eram muito importantes também. Vou destacar um outro deus também muito conhecido, que é o Anubis. O Anubis é o penúltimo ali da lista, antes uma deusa que é a mulher. Anubis, ele era cabeça de chacal, como você pode ver aí, uma cabeça de um chacal, uma espécie de um canino. Então ele era desses antropozoomórfico. E ele também tinha a ver com a morte. Então Anubis, aquele ritual de mumificação, tinha a ver com o deus Anubis, como você pode ver aí. Bom, entre outros aí que vale a pena, se você gostar desse panteão de deuses, dessa mitologia egípcia, pesquisar mais a fundo. Mas basicamente, baseado nesses deuses, é que eles tinham toda a sua religiosidade. Então eles criaram templos, esses templos eram feitos para o deus específico. Então tem o templo de Horus, o templo para Sete, um templo para Amon-Ra e assim por diante. E esses templos então tinham festividades que eram utilizadas, então abriam ao público em determinados momentos para direcionar a adoração àquele deus específico. Então se eles queriam chuva, eles entendiam que tinham que fazer uma oferenda para determinados deuses relacionados à chuva. Então se ia começar uma nova estação, então tinha um outro deus que era o deus da chuva, da tempestade, do clima, do Nilo. Então eles faziam uma festividade para esse deus. Veja que muitas religiões hoje em dia herdaram esse tipo de adoração dos egípcios, ou seja, muitas religiões hoje em dia têm festividades específicas para cada época do ano e às vezes utilizam até essas orações e oferendas para uma determinada entidade ou deus e assim por diante. É muito comum, nós vemos isso hoje em dia também. Bom, como nós vimos aí, dos pilares da religião egípcia era a vida após a morte. A vida após a morte influenciou então os egípcios na mumificação. A mumificação era uma coisa muito importante para eles, porque ela diria como essa pessoa iria chegar no mundo dos mortos. Inclusive tinha o livro dos mortos. Esse também é uma literatura famosa dos egípcios, e nesse livro dos mortos ele explica como deveria ser o ritual da mumificação, para que a pessoa chegasse bem no mundo dos mortos e fosse recebido para um julgamento. Então, você pode ver na imagem que vem a seguir, que tem lá o tribunal de Osíris. Esse cabeça de chacal também é Osíris. E ali ele está então recebendo os mortos e pesando eles na balança. Tem uma balança ali e então o coração da pessoa que chega ali, mumificada, morta, é pesado e comparado com uma pena. Se o coração estiver muito pesado, então é porque ele está carregado de pecados e problemas. Se ele balancear com a pena, então essa pessoa chegou leve no mundo dos mortos, então o julgamento dele vai ser favorável. É interessante, né? É por isso que na mumificação, não... O coração é o único órgão que permanece dentro da múmia. Então a múmia é toda aberta, retirado todos os órgãos internos daquela pessoa que morreu, menos o coração, que passa por um processo e é deixado ali dentro da múmia. Depois ele é embalsamado, ele depois é enfaixado com aquela característica de múmia que a gente conhece, e finalmente ele é colocado dentro de um sarcófago, e aqueles que são mais ricos terão sarcófagos mais bonitos, né? E com material mais caro, de ouro, outros vão ter de madeira, mas principalmente os mais ricos e mais poderosos e importantes, como os faraós, vão ser colocados então de uma pirâmide. Isso mesmo, a pirâmide então era um cemitério, era a tumba do faraó mais famoso. Quanto maior a sua pirâmide, mais importante ele queria parecer após a morte. Então ele construía para ele esse imenso mausoléu que hoje pode ser visto por muitos, né, que são as pirâmides. Construções impressionantes, mas com um objetivo religioso, quer dizer, de a pessoa ter um lugar para dormir na morte e chegar no mundo dos mortos de forma ostentosa, né? Então os sarcófagos, existem milhares deles ainda
preservados. A gente pode visitar vários museus por várias partes do mundo e ver alguns desses sarcófagos, inclusive ver algumas múmias com o rosto da pessoa preservado. Um rosto egípcio antigo, claro, deformado por causa do processo de mumificação, mas ele está ali ainda e está esparramado por aí em vários museus do mundo, você poderá ver. Então, isso daí deixou essas informações para nós entendermos como é que funcionava também o dia a dia dos egípcios, a religiosidade deles. Não é interessante? Bom, é sempre bom estudar e aprender sobre culturas antigas, ver o que eles podem ensinar para nós e o que nós podemos adquirir de cultura e aplicar em nossa vida. Então, isso foi o que nós podemos aprender sobre o Antigo Egito. Agradeço, até mais.